Olá, boa tarde a todos vocês, obrigado pela presença, pela audiência grande aqui que a gente está tendo. A gente entende que, dado a relevância do tema que a gente vai abordar hoje, então, meu nome é Robson Neiva, eu sou do Departamento de Marketing da Intertech Brasil. A gente idealizou essa série de webinars que a gente vem fazendo ao longo dos anos, trazendo sempre informações relevantes para o nosso público, e apoiando os setores em que a gente participa. Hoje, então, portanto, a gente vai abordar o tema de autocontrole para alimentos, do nosso CTA, o Centro Técnico de Análises em Alimentos, Agricultura e Meio Ambiente. Ao longo da apresentação, que a gente espera que dure cerca de 1 hora, vários temas serão abordados e a gente conta com a participação de todos vocês. Portanto, sintam-se à vontade para fazer o comentário de vocês ao longo da apresentação, e a gente tem 2 formas para que isso aconteça. Você pode escrever a sua dúvida e eu leio aqui, fazendo a mediação. Eu vou ler a pergunta e os apresentadores vão responder. Ou vocês podem clicar no ícone da mãozinha que tem aí no menu de vocês, que eu abro o microfone e então vocês interagem falando aqui com os apresentadores. Desejo a todos vocês uma ótima apresentação e passo a palavra agora ao Renato. Olá, boa tarde a todos, né? É um prazer, né, muito grande estar podendo passar esse momento, né, nesta tarde com todos. Meu nome é Renato Mariano, eu sou o gerente técnico e de desenvolvimento do CTA Intertech e realmente é uma oportunidade, né, de agregarmos um conhecimento extra e super atual, tá? Então, é um tema aí que vem sendo bem discutido neste último ano e é importante, né, nós de uma forma geral tomarmos aí o conhecimento e se atualizarmos, né, perante a esse novo modelo, né, proposto do autocontrole e com certeza, né, fazer com que ele venha a colaborar cada vez mais aí com a evolução do agronegócio no nosso país. Nós vamos falar um pouquinho da Intertech. A Intertech ela é uma companhia, né, centenária, então já está no mercado, né, colaborando em todos os sentidos há mais de 100 anos. Tá? Então nós temos ali desde 1885 até agora, 2022, vários trabalhos, né, voltados para garantir que possamos ter aí uma condição de vida, de mundo cada vez melhor. Esse é o grande lema da Intertech, né, enquanto companhia. Há uma maneira de fazer melhor, encontre. Então, esse, né, o nosso fundador, Thomas Edison, traz muito bem esse conceito e é isso que nós buscamos, né, em todas as nossas áreas de atividades, em todos os nossos grupos, né, dentro dessa grande família da Intertech, buscamos uma forma de fazer melhor pela nossa equipe, pelos nossos colaboradores e principalmente pelos nossos clientes, pelos nossos fornecedores, buscarmos uma forma de melhorarmos cada vez mais as condições. Uma visão e um propósito da Intertech muito bem fundamentado é fazer do mundo um lugar melhor para todos, né? Trazendo qualidade, trazendo, né, parcerias confiáveis, garantindo sempre os nossos trabalhos e atuando, né, com o princípio, né, que é uma grande família global. A nossa grande meta é realmente, né, apoiar as organizações com garantia total de qualidade, ou seja, em qualquer área, seja numa área de certificação, seja numa área de inspeção, seja na área de teste, em qualquer área de atividade, nós buscamos sempre trabalhar com a garantia total e assegurada, né, fornecendo ali ferramentas, condições para que o trabalho seja cada vez melhor. E aqui também um breve, né, review de todo o adentro, né, da Intertech. Então, hoje nós temos mais de 46 mil colaboradores, né, atuando em mais de 100 países, com mais de 100 idiomas, né, sendo trabalhado e atuando aí com uma estrutura de mais de 1.000 laboratórios e escritórios pelo mundo. Então, essa é a grande força realmente da Intertech.
E no Brasil, o nosso modelo de negócio também não é diferente. Tá? Então, buscamos sempre uma abrangência total e contamos, né, com zonas estratégicas, com áreas, com trabalhos, com laboratórios, né, com escritórios em todas as regiões do Brasil, atuando, né, sempre com precisão, ritmo e paixão. Essas são as nossas marcas e acreditações, né? Então, desde o primeiro passo, que é um passo de certificação, de inspeção, até realmente a todos os testes e programas de qualidades e certificações. Buscamos realmente, né, a nossa atuação dentro da área do setor dos alimentos, ela é muito importante, tá? É uma abordagem sistêmica do setor de qualidade, sempre assegurando, né, que todos os trabalhos sejam desenvolvidos dentro de um padrão e que esse padrão venha atender com certeza as expectativas do cliente final. E hoje falando um pouquinho, né, do nosso CTA Intertech, tá? Então, para quem ainda não tem, né, essa visão, o CTA Intertech ele nasceu da fusão de duas grandes empresas, o grupo JLA Brasil e a Intertech, se fundiram para criar um grande centro técnico de análise e assim nasceu o CTA Intertech, que atua diretamente na área de alimentos, agrícola e meio ambiente. Essas são as nossas acreditações dentro do grupo CTA Intertech. Tá? Então nós somos membros do FOSFA, temos as acreditações nas duas plantas laboratoriais do CTA, o CRL 0312 na unidade de Marília e o CRL 1410 aqui na unidade de Mirassol. Também temos a acreditação Reblas e o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura. E aqui chegamos, né, no nosso ponto, né, inicial desse webinar. Como eu disse, né, é um tema que foi muito discutido nesse último ano. Ainda se tem muito, né, para ser agregado, para ser desenvolvido, mas com certeza já está surtindo efeitos. E eu passo a palavra agora ao Paulo. Paulo Henrique é o nosso coordenador técnico de laboratório e ele é a pessoa de alto gabarito que vai trazer todo esse conceito do autocontrole, né, dentro das indústrias de proteína animal. Com a palavra, Paulo Henrique. Olá, boa tarde. Meu nome é Paulo, né? Paulo Henrique Ribeiro, sou coordenador aqui do Laboratório Físico-Químico, tanto da área de alimentos de origem animal, como também para a parte físico-química ambiental. E vamos abordar, né, alguns assuntos, alguns temas, o tema de autocontrole voltado, né, para a indústria, onde a nossa empresa, né, também se encaixa, né, em alguns pontos, né, dos elementos de controle que são exigidos nas normas que regem esse programa. Então, qual que é a introdução sobre os programas de autocontrole, né? Então, por que surgiu essa ideia? Por que tem essa ideia? Qual é essa necessidade? Então, diante das exigências dos órgãos regulatórios e da demanda de mercado, as indústrias de alimentos buscam utilizar ferramentas que auxiliam na produção de alimento de qualidade. Isso porque estamos, no caso, a indústria, né, nós também do laboratório, estamos lidando com produtos que é para consumo humano, né, para a segurança alimentar da população, e por isso a necessidade de otimização da produção, diminuir desperdício, o retrabalho e custo, e além de gerar uma competitividade. Então, quando falamos de alimentos de qualidade, isso vai além da satisfação das necessidades e desejos do cliente. Então, aqui entra a questão de fornecer um alimento seguro para consumo, ou seja, um alimento que não irá causar nenhum dano ao consumidor. Então, por isso, ações devem ser estabelecidas e realizadas em toda a cadeia de produção alimentar, para facilitar o gerenciamento dos perigos e os riscos existentes nesses processos. Os programas de autocontroles, eles surgiram com a necessidade de adequação dos sistemas da qualidade e segurança dos produtos de origem animal, também para auxiliar na gestão de dados gerados através de monitoramentos, por exemplo, para garantir melhoria contínua do processo produtivo. Então, aqui a gente vê na imagem, né, que o programa de autocontrole, ele tem como base 3 pilares essenciais dentro dos diversos níveis de indústrias, né, que é as boas práticas de fabricação, os procedimentos padrão de higiene operacional
e as análises de perigos e pontos críticos de controle, né, chamados HACCP ou APPCC. No caso, para estabelecer essas ferramentas, procedimento de verificação para a implantação do PAC e auxiliar os serviços, né, de inspeção, principalmente o Serviço de Inspeção Federal, CIFS, né, hoje submediados pelo MAPA, criou algumas circulares, instruções normativas. Então, os primeiros documentos que fizessem com que esses órgãos fiscalizadores, né, no caso o CIF, foram as circulares número 175 e a 176 no ano de 2005, onde elas traziam, né, que hoje elas estão revogadas, e elas traziam as instruções para o CIF verificar o procedimento padrão de higiene operacional, né, no caso do PPHO, né, que é a circular 175, e a 176, que dava as instruções para a verificação dos planos, né, de análise de perigos e pontos críticos de controle, né, os APPCC. Então, com isso, surgiu o conceito de programas de autocontrole, hoje bem discutido, né? Então, a gente tem observado uma discussão bem grande, principalmente nós do laboratório, desde 2017 e 2018, 2019 tem uma grande discussão, hoje já está aplicado em vários setores. Então, a definição de programas de autocontroles é dada através do decreto 9.013 de 2017, onde ele conceitua da seguinte forma, que os programas de autocontrole são programas desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, que incluam, mas que não se limitem aos programas de pré-requisitos, como os citados anteriormente, né, BPF, BPHO e o APPCC, ou programas equivalentes, né, que são reconhecidos pelo Ministério da Agricultura. Então, essa é a definição do Ministério da Agricultura para os programas de autocontrole. Só um adendo aí, né, Paulo? Eu acho que é bem importante lembrar, o programa de autocontrole, né, ele vem realmente para completar todos os outros programas já instituídos dentro da indústria de alimentos. Então, às vezes, em alguns momentos, ele foi realmente interpretado de uma forma errônea, mas porque se tinha uma ideia muito centralizada, né, do que seria esse autocontrole. Mas com o decreto, realmente, ele vem consolidar um programa muito mais abrangente, né? Ele não veio substituir nada do que já se tinha instituído, muito pelo contrário, né? Ele veio realmente para complementar, né? Então, além de todos os programas que nós já temos dentro da indústria, nós temos também a chegada do autocontrole, que ele vem, né, remodelar esse conceito, e o importante de tudo isso é que esse remodelamento ele vem mediante uma necessidade hoje, até para a continuidade, né, e para o aumento do desenvolvimento do agronegócio, né, da sustentabilidade a nível nacional e a nível internacional também, quando a gente fala em Brasil. Tá? Então, a gente percebe que se cresceu muito as demandas de exportação. Então, hoje, se a gente for buscar dentro do mercado, né, de proteína animal, ou seja, alimentos voltados à área de proteína animal, o Brasil ele se desponta aí como um grande líder, né? Então, hoje a gente tem uma das grandes potências dentro do nosso país fornecedora de proteína animal. E até mesmo para sustentar todo esse desenvolvimento dessa cadeia alimentar, é preciso, né, criar ou complementar-se os programas de controle. Então, ele vem assim realmente para fazer todo esse fechamento, dando uma base muito mais sólida, né, implementando e principal, aumentando em quesito de abrangência, como fazer esse controle e como fiscalizar. Então é isso mesmo, Renato. Então aí a gente vem com a parte das responsabilidades. Então o que preconiza o programa, né? No caso, na visão do Estado, né? Através hoje especificamente o Ministério da Agricultura. Então a indústria ela tem a responsabilidade
de garantir a qualidade dos processos e produtos, né? Então, a responsabilidade da indústria, daquilo que é produzido da indústria, e eles não, no caso, o governo, ele não assume que essa responsabilidade é dele. Então, a indústria tem como responsabilidade garantir a qualidade dos processos e produtos e o dos programas também. Programa tem que manter aquele conceito, né? Programas desenvolvidos, implantados, mantidos e monitorados pelos estabelecimentos. Então, sempre eles deixam claro essa colocação, né, pelos estabelecimentos, visando assegurar a qualidade higiênico-sanitária de seus produtos. E ao Estado cabe a fiscalizar, a verificar o cumprimento das legislações e fazer a avaliação da implantação e a execução dos PACs, né? E isso, no caso, é feito no momento que uma indústria, uma empresa solicita o registro, né? Então, ele faz essa avaliação da implantação e depois só realiza esse monitoramento. Mas eles enfatizam que tem realmente essa necessidade das responsabilidades, né? Então, até elaborando esse material, a gente buscou algumas informações, né, no próprio site do Ministério, então tem bastante temas em relação a isso, até a questão da escalada, né, das implantações, em quais tipos de indústrias estão sendo adotados esses programas, né? Então não são todos de uma vez, eles têm que ter a consciência que tem que ser um processo não corrido, né? Tem que ser feito de uma vez. Então, as principais áreas industriais já têm esses sistemas implantados, principalmente a parte de proteína animal, a parte de bebidas, a parte de sementes e grãos, que são produtos vistos também não só aqui no Brasil como importantes, mas como também no exterior. Então eles têm essa visão, né? Então eles sempre deixam, né, colocam, né, que o Estado ele deve proporcionar condições de dar suporte aos fiscais para cumprir todas as etapas pelas quais o mapa é responsável, né? Então, no caso, fiscalizar, verificar e avaliar o cumprimento dos programas implantados. E a indústria, né? Então, eles colocam que as mais diversas cadeias de produção têm de estar preparadas para cumprir o que o autocontrole determina a cada um. Então, eles buscam que as indústrias também assumam junto do governo, né, o mapa, a responsabilidade, né? Porque antes tinha aquela visão, o fiscal federal está lá no meio da indústria, ele está acompanhando o processo, então ele que está garantindo que está ocorrendo tudo bem, mas hoje a visão é diferente, né? Como o Renato colocou, a demanda alta, né, de produção, o crescimento das indústrias, de estabelecimentos em todo o Brasil, né, por ser um país imenso, então tem essa necessidade de não só ficar a cargo do Estado garantir que o produto saia com qualidade inócuo da indústria, mas essa responsabilidade também tem que ser da indústria. Então, eles enfatizam bem essa parte das responsabilidades. Então, a divisão das responsabilidades, pois é um tema que envolve a segurança alimentar dos consumidores de nosso país e dos mais de 60 países que importam os produtos brasileiros. Então, eles colocam, né, que além do Brasil, a gente é responsável pela saúde de habitantes de mais de 160 países, onde os produtos fabricados aqui são consumidos. Então, por isso, a responsabilidade tem que ser dividida. E só um outro adendo aqui também, né, Paulo? Como o Paulo coloca, que nesse ponto é o grande conceito, tá, dos programas de autocontrole. É uma responsabilidade solidária. Então, não mais é o Ministério da Agricultura, né, o órgão controlador e fiscalizador. Passa a ser o fiscalizador e a indústria, né, de uma forma solidária, ela passa a assumir esse controle, né, dos seus processos. Tá? Então, eu acho que o grande conceito do autocontrole está bem nesse grau, nessa divisão de responsabilidade. Porque a gente sabe, né, são vários limitantes hoje, né, até para o mapa, com relação a esse crescimento. Então, é um crescimento muito grande dentro das indústrias e ter, né, um suporte, seja ele em quesito técnico, em quesito financeiro, pode onerar muito, né, um órgão que também o seu objetivo principal seria a fiscalização. Então, por isso, tem-se essa visão de compartilhamento de responsabilidade e a partir desse momento, né, realmente a indústria entendendo que ela também faz parte desse processo, com certeza tem-se programas, tem-se protocolos a fim de melhorar a produção, a fim de se desenvolver e abastecer cada vez mais aí países além dos nacionalmente atendidos. Aí a gente entra na parte das normas, né, que rege. Então,
para intuito tanto da parte de implantação dos programas, né, de autocontrole, além também das disposições que são voltadas para nós, né, os prestadores de serviços que devem atender algumas regulamentações. Então, em 2017, o decreto 9.013, o pessoal sempre chamava de RISPOA, né, bem antiguinho, então sofreu já várias atualizações nos últimos anos, que dispõe sobre os procedimentos de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, trouxe a regulamentação dos PAC. Então, quando foi consolidado esse decreto, então foi regulamentado a criação dos PACs, e isso foi difundindo para as demais áreas da produção de alimentos, não só de origem animal, mas também da parte vegetal, da parte de alimentos para consumo animal. Então, a gente observa que isso expandiu bastante para todas essas áreas. Além disso, com o Memorando 23 de 2007 também, as circulares 175 e número 176 e outros dispositivos foram revogados. Então, tudo isso foi colocado num procedimento único, né? Então, toda a parte de regulamentação do PAC, onde tinha alguns documentos distintos, separados, até de orientação, no caso a 175 e a 176, que são de orientações para os fiscais de como fiscalizar, verificar os procedimentos de PPHCO, PPCC. Então, isso daí foi todos eles revogados a partir do memorando, né, e com a regulamentação do decreto 9.013. Aí, avaliando o histórico das legislações, né, que rege o princípio dos programas de autocontrole, a gente observa que desde 1997 se exige que as empresas sob o Serviço de Inspeção Federal tenham boas práticas de fabricação, né? Isso pela portaria número 368, que já regulamentava como deveria ser as condições de higiene solitária, né, através da aplicação, né, das boas práticas de fabricação, né, os BPF. Logo em seguida, em 98, já se estabelecia a obrigatoriedade dos sistemas de análise de perigos e pontos críticos, né, o APPCC. E depois veio o decreto 9.013, em 2017, que regulamentou todos esses procedimentos. Então, essas são as três bases para a implantação, desenvolvimento e monitoramento dos programas de autocontrole. Então, observe-se que isso não começou desde 2005 com a portaria número 175, 176 ou com o decreto 9.013 de 2017. Então, a questão, né, a parte de autocontrole já inicia desde 1997 com a instituição dessas portarias. Então, você tendo os BPF e o APPCC implantados, já eram considerados sistemas, programas de autocontrole, mas que não tinham uma visão diferente, né? São situações diferentes que logo com o tempo houve o desenvolvimento das tecnologias, o crescimento industrial, principalmente o agro aqui no Brasil, então houve essa necessidade dessa formulação do termo programas de autocontrole. Então, no decreto 9.013 de 2017, né, o RISPOA, ele já passou por duas alterações, né, duas revisões. Então, uma das alterações foi pelo decreto 9.069, né, no mesmo ano que ela foi colocada, né, 2 meses depois, né, em maio de 2017. E a atualização mais recente foi no decreto 10.468 de agosto de 2020, onde a gente pontua aqui aos pontos principais, onde tem a descrição sobre a questão do autocontrole, né, dos programas de autocontrole. Quem conhece, né, é um decreto que tem mais quase 500 artigos, né, então é porque ali tem a instrução para todas as cadeias produtivas para produtos, né, de origem animal. Então, os principais que estão voltados aos programas de autocontrole, né? Então, temos no inciso 17 do artigo 10, né, a definição do que queria ser os programas de autocontrole, né, o que a gente viu inicialmente, lá no início, a definição, né, o conceito, forma que é a verificação ali apresentada no artigo 12, a questão da obrigatoriedade da execução e implantação dos programas nós temos no artigo 74, situações de registro, a forma de como deve ser registrado, né, a questão dos programas, vem descrito no artigo 428, quando há necessidade de revisões, né, no caso de medidas cautelares, né, isso já após a fiscalização, então
Toda a orientação é dada nos incisos, né, constantes no artigo 495, e quando há uma infração, isso vai estar no artigo 496, no inciso 13º. Então a gente vê aqui verificando, lendo ele, essas últimas alterações, algumas teve até interferência, algumas informações que trazem em relação aos programas de autocontrole, né? Então acabou tornando uma questão, às vezes, mais direcionada, né? Até a questão das responsabilidades. Né? Então, verificando alguns dos artigos, a gente observa que o mapa atualizou esse decreto, né? Principalmente nesse último, com muita ênfase nessa questão da responsabilidade compartilhada, né? Então, a questão de fiscalização, de controle, que às vezes estava descrito que deveria ser por parte do Serviço de Inspeção Federal, eles já excluíram, né? Fizeram uma atualização e fizeram a revisão dessas informações nessa revisão de 2020. Paulo, e o que a gente consegue enxergar, né, Paulo, em tudo isso é como a gente comenta, né, desde o início que, né, o programa de autocontrole ele vem realmente complementar, né? Então a gente tem toda essa evolução, né, das normas, dos decretos, né, dos artigos e isso no final ele culmina, né, da mesma forma com o setor que vai controlar, que vai, né, produzir e que vai garantir. E também nós continuamos com o Ministério, né, como um órgão, né, fiscalizador também, que vai ali atuar nas suas inspeções, né? Então, eu acho que é importante, é aí que a gente começa a entrar realmente no verdadeiro sentido do autocontrole. Ele vem realmente mantendo os seus pilares, porém realmente introduzindo novas ferramentas, né, que a gente sempre bate naquela situação. O agronegócio expandindo, você precisa criar ferramentas, sem perder, né, a parte, o cerne ali do controle de qualidade e também, né, muito importante, né, que a gente também não perca essa fiscalização. Tá? Então, numa visão geral, o autocontrole ele vem não somente dentro da indústria, mas também, né, com medidas aí, ele é muito abrangente, com medidas de fiscalização, né, até mesmo com algumas alterações dentro do Serviço de Inspeção Federal. Tá? Então, depois também, em uma outra oportunidade, é um assunto bem amplo, né? A gente tem algumas alterações até mesmo nos fiscais, né? Nos fiscais federais, que ele passa a ter um novo conceito, né? De um fiscal que ele seja, como se diz, privado, né? Para quê? Para dar o sustento, né? Em toda essa base de crescimento, né? Do agronegócio dentro da indústria de alimentos de proteína animal. Tá? Então, acho que esse é o grande conceito, né? Esse é o grande fechamento. Então, é importante ressaltar que os programas de autocontrole não se limitam somente aos decretos e portarias apresentados, mas é válido ter ciência que as normas citadas anteriormente são base legal para a implantação de UPAC. Hoje sempre está havendo atualizações de diversas normas, não somente do Ministério da Agricultura, às vezes atendimento a necessidades internacionais, né, como somos um grande exportador de alimentos, então atendimento a normas internacionais, então por isso que fica essa questão de não se limitar somente a esses programas, e sim buscar sempre o desenvolvimento, né, em cima de novas normas, de novas tecnologias. Então, isso que vai evoluindo e por isso que a gente está fazendo essa discussão, né, que é uma evolução constante nesse mercado, nesse nicho da produção de produtos, né, de origem animal. Os elementos de controle. Aqui a gente começa já a discutir, a gente vai abordar, né, assim, superficialmente, né, como que é a parte de elaboração desses programas, né? Então, os principais itens que devem constar nos programas de autocontrole, né? Então, os elementos de autocontrole são pontos que devem ser sistematicamente verificados pelo serviço de inspeção durante supervisões, auditorias e verificações oficiais. Então, para o desenvolvimento do PAC, pontos essenciais devem ser discutidos de acordo com o elemento de controle em questão. Aí aqui a gente pontua algum desses pontos que devem ser avaliados, né? Devem ter as suas definições em cada um dos elementos de controle que a gente vai ver posteriormente, né? Então, temos os padrões de conformidade, né?
que é o quê? É um critério que deve ser cumprido para cada medida preventiva, associada a um programa, a fim de ser possível assegurar que o programa está sob controle e o produto, se for o caso, é inócuo. Então, a empresa tem que ter esse padrão de conformidade. Então, portanto, cada programa deve ter um ou mais padrões de conformidade associado com cada elemento de controle. Então, esse é um dos principais itens que eles colocam, né, que é a empresa, né, a indústria, ter os padrões de conformidade definidos e registrados. Em seguida, vem as ações corretivas, né, que as ações corretivas, ela deve ocorrer como uma tomada imediata após algum problema ocorrido, né? Então, após qualquer desvio, para garantir a inocuidade do alimento e evitar uma nova ocorrência de desvio, o desvio deve ocorrer normalmente se a ação corretiva não tratar da sua causa. Então, para qualquer ponto que for levantado ser um desvio, deve ter uma ação corretiva já proposta para aquele desvio, para que seja corrigido o quanto antes. Também deve ser feito um ajuste no processo quando os resultados do monitoramento indicarem tendência à perda de controle de um programa de autocontrole. As ações devem garantir que o programa seja mantido sob controle. Ações tomadas também devem incluir o destino apropriado para o produto afetado, quando for o caso, desvio e procedimentos de descarte de produto devem ser documentados na manutenção de registro. Ações corretivas específicas devem ser desenvolvidas para cada programa, para lidar com desvios quando eles ocorrerem. Então, a empresa deve estar preparada já com as ações corretivas determinadas, né, previamente, né, para quando ocorrer algum problema, elas possam ser implantadas. E as medidas preventivas, essas medidas são para qualquer ação ou atividade utilizada para evitar desvios no programa. Mais de uma ação, né, mais de uma ação preventiva pode ser necessária para controlar um determinado programa, e mais de um programa pode ser controlado por uma medida ou etapa específica. Então, aqui alguns conceitos que a gente abordou, né, em relação a cada um desses pontos que devem constar no programa. A questão do procedimento de monitoramento, né, que é a realização de uma sequência planejada de observações e medições dos parâmetros de controle, para avaliar se uma determinada etapa do processo está sob controle. Ele deve ser executado nas etapas do processo para identificar a conformidade na execução e possíveis desvios, e, nesse caso, as tomadas das devidas ações corretivas. A atividade que envolve avaliação visual ou mensuração que apresenta resultados imediatos e é executada com maior frequência. Então, aqui é um exemplo que ele dá, né, de procedimento de monitoramento. E os procedimentos de verificação? O procedimento de verificação é atividade que envolve visualização, mensuração, análise laboratorial e auditoria, não apresentando necessariamente resultados imediatos e executada com menor frequência que o monitoramento. A verificação é a aplicação de métodos, procedimentos e outras avaliações além da vigilância para constatar o cumprimento dos programas de autocontrole. Ela também é realizada em uma etapa geralmente posterior à aplicação das ações corretivas, para checar a eficiência tanto dos procedimentos de monitoria quanto as ações corretivas adotadas. E por último, os registros, né? Os registros são as fontes essenciais de informação, que além de constituir-se em prova documental de que os programas operam dentro dos padrões de conformidade, e de que os desvios são tratados de maneira apropriada. Então, os registros são as provas por escrito que há documentação de um ato ou um fato. São essenciais para revisar a adequação e adesão dos programas de autocontrole. Qual que é o princípio dos registros, né? Um registro, ele mostra o histórico do processo, do monitoramento, os desvios e ações corretivas aplicadas. Os registros eles podem apresentar em vários formatos, né, como quadros de processamento, registros escritos ou eletrônicos. Então, a importância dos registros para um programa de autocontrole não pode ser subestimada. É imprescindível
que a empresa mantenha registros completos, atualizados e corretamente arquivados e precisos. Então, esse parte de registro, né, ele é aplicado a todo o processo, né? Então, esses pontos também é tudo que nós, né, do laboratórios também temos implantado, né? Nós com a norma 17.025 e outras normas de garantia garantia da qualidade do serviço, né, tem que também estar atendendo todos esses pontos de padrão de conformidade, ações corretivas, ações preventivas, de monitoramento, verificação e registros. Paulo, só um adendo também aí no conteúdo, né? Se a gente, para quem já está dentro da indústria, né, trabalhando ali com os controles e com toda essa parte do monitoramento, pode-se observar que os padrões são praticamente os mesmos, né? Os pontos, os requisitos são praticamente o mesmo, porém, é aquilo que a gente fala, o PAC ele vem realmente a dar uma abrangência maior. Então, se eu tenho um padrão de conformidade já estabelecido, o PAC ele me dá alternativas, ele me dá subsídios para que eu possa me embasar em novos padrões de conformidade, né? As ações corretivas, preventivas, os procedimentos de monitoramento, verificação e registro, tudo isso já é, de certa forma, implementado, né, dentro de um monitoramento, né, da qualidade assegurada dentro de uma indústria. Então, o PAC ele vem realmente, né, fazer essa abrangência e dar alternativas, né? Então, você pode complementar um padrão de conformidade, você pode complementar, né, um procedimento de monitoramento. Tá? Com que base? Com a base que fazer, né, os melhores requisitos para que você, de certa forma, né, assegure, né, o processamento e todo o desenvolvimento até a formulação do seu produto. Tá? Então, isso eu acho que é muito importante, né? É essa abertura que o autocontrole ele proporciona à empresa, porque, na verdade, é ela que está controlando, né? É ela que vai fazer todo esse review aí de conformidade. Então, depois de apresentarmos os pontos, né, que cada elemento de controle deve adotar, né, deve ser implantado, então a gente vai apresentar, né, descrever os elementos de controle dentro da indústria, né? Então temos o primeiro elemento, que é a manutenção, onde ela se subdivide, né, em alguns subelementos, né, como equipamentos, instalações e utensílios, iluminação, ventilação, águas residuais, calibração, aferição e aferição de instrumentos. Então, todos esses subelementos eles estão dentro do elemento manutenção. Estava até lendo que anteriormente esses subelementos eles eram individuais, né? Eles não estavam englobados na manutenção, mas como o acordo entende que tudo isso tem relação com a parte de manutenção, então esse primeiro elemento, a manutenção, ele foi subdividido nesses subitens, né? Então é necessário fazer registro, descrever procedimentos para todos esses subelementos, né? A parte de equipamentos, como que é feita o processo de iluminação, como é que é a padronização, as medidas, então tem todos esses detalhes que devem ser descritos, monitorados para cada um desses subitens, águas residuais, como são geradas, né, a questão do meio ambiente, a calibração e aferição de instrumentos, né, em órgãos com acreditação, então todos esses subelementos devem estar descritos, né, no programa e com as suas respectivas especificações, né, procedimento, como é feito o controle, quando apresenta-se uma não conformidade, como que é feita a ação corretiva, como que é elaborado o plano de ações preventivas, caso ocorrer algum acidente. Então, todos esses itens devem ser descritos nessa etapa do programa, né, onde são constituídos os elementos de controle. Aí temos os elementos de controle, que é a água de abastecimento, né? Então, a água que é utilizada, né, dentro da indústria, né, para a elaboração do produto, do alimento. Então, é necessário ter a, a verificação, né, de demonstrar, né, descrever a origem da água, como é realizado o tratamento, a periodicidade de verificação de parâmetros específicos, né, principalmente a questão de ensaios microbiológicos, aqueles ensaios de pH, cloro, que são os principais, né? Então, todas essas informações são inseridas no elemento água de abastecimento, que faz parte de um dos elementos de controle.
também a parte de controle de pragas, né, descrever todo o procedimento de como é feito, a eficácia, né, do tratamento, todos os registros. Então, todas essas informações também devem constar. O outro elemento, a higiene industrial e operacional, também eu descrever a higiene e hábitos higiênicos dos funcionários, né? Então, deve estar descrito, né, como que os colaboradores devem realizar as suas atividades dentro da empresa, né, assim, em condições adequadas de saúde, higiene, e as condutas, né, adequadas que devem ser tomadas pelos esses colaboradores, a questão de treinamento, todo o uso de IPIs, então todos esses itens que envolvem a parte de higiene e hábitos higiênicos dos funcionários. Aí temos o item 6, que é o procedimento sanitário operacional, então, dos alimentos, né, durante as operações industriais, então, tem que ser descrito todos esses processos. E Paulo, só um adendo aí também, né? Quando a gente fala, né, que o programa de autocontrole ele vem realmente complementar, ele também vem para dar subsídio e descomplicar, né, algumas situações. Dois exemplos que eu quero ressaltar aqui. Um deles é a água de abastecimento, né? Então, quando a gente tinha o sistema anterior, que era focado, né, na fiscalização e no controle junto ao Ministério da Agricultura, se tinha-se várias bases, né, para controlar a água de processo, né? Então você tinha o RISPOA, você tinha alguns memorandos, né? Então para quem é mais antigo, o memorando 01 do Ministério, você tinha também algumas normas, né, europeias que serviam de base também para esse monitoramento. Então toda a água que ia para processo, ela seguia, ela tinha 3, 4 elementos legais, né, para poder fazer um monitoramento. Hoje, com, né, essa visão já, uma visão mais abrangente, uma visão moderna, um conceito moderno de controle, se sintetizou em uma legislação. Então, hoje, qual é a legislação base para controlar uma água de abastecimento, que posteriormente ela pode ser uma água de processo? É a Portaria Nacional de Potabilidade. Tá? Então, hoje, o que rege os padrões de potabilidade é o mesmo conceito que vai, né, reger aí a água que vai entrar para um processo, né? Salvo quando é alguma norma específica, né? Então, a União Europeia, quando eu vou exportar para a União Europeia, lá sim eu tenho que seguir, além dessa, seguir a União Europeia, só que são duas bases, eu sigo uma base nacional e sigo uma base internacional, que elas são bem confluentes, né? São bem assim, bem conjuntas, né? Diferentemente do que nós tínhamos anteriormente, né? Que poderia entrar RISPOA e poderia entrar, além do RISPOA, outras normas aí como base. Isso causava um pouquinho, né, de desconforto e até, né, de confusão aí na hora de monitorar e na hora de você criar um padrão interno para esse controle. Outro conceito também que entra, né, no padrão de autocontrole e que também, né, vai ser aí uma oportunidade para o nosso próximo webinar, são as águas residuais. Tá? Então, antigamente nós não tínhamos esse conceito, né, muito bem instituído. Tá? Então, o MAP ele fiscalizava a parte de águas residuais? Não, não fiscalizava. Não, mas fiscalizava. Então, tinha essas dúvidas ainda. Hoje não. Hoje entra a parte de águas residuais, que está muito ligado ao conceito de sustentabilidade. Né? Então, hoje, a indústria, ela tendo essa autonomia, ela também, né, entra como um princípio, né, de garantidor da sustentabilidade. Então, hoje é realmente necessário monitorar as águas residuais. Por quê? Porque ela está dentro de um conceito de sustentabilidade e esse conceito de sustentabilidade dentro do programa de autocontrole. Tá? Então, quando a gente fala realmente que ele vem nessa abrangência, são esses dois pontos aí que eu queria deixar, né, em evidência, porque realmente ele vem para descomplicar. Então, a água de abastecimento tem a portaria nacional, que a partir dela eu faço o monitoramento tanto da água para o consumo, como também para a água de processo, e tem o conceito das águas residuais, né, que são os famosos efluentes, né, que eles precisam também ser monitorados, porque, de certa forma,
é um balanço de massas, né? Então, entrou a minha matéria-prima, foi processado, eu gero o resíduo, né? E esse resíduo, ele faz parte do meu autocontrole, então eu preciso monitorar ele. Eu preciso garantir que ele volte para o meu meio ambiente e que ele volte em condição adequada de ser depurado, de ser tratado, né? De continuar o seu ciclo normal, tá? Então, são esses dois adendos aí. Então, aí o PSO, né, que a gente ficou no final ali, ele é aquele procedimento para você indicar, né, descrever os processos de como é feita a esterilização das facas, como é feita a separação de um produto do outro, né, por exemplo, instituindo que as caixas devem ser de cores diferentes, né, para você armazenar os produtos. Então, isso faz parte do PSO, né, esse procedimento, que é para evitar a contaminação cruzada, né, no alimento entre os utensílios utilizados e o alimento que está sendo fabricado. Aí o sétimo, controle de matéria-prima, ingredientes, material e embalagens, né, aí onde deve ser descrita, né, como é feita a gestão dos fornecedores, a forma de recebimento, de armazenamento dessas matérias-primas, os controles, os registros. Então, a parte de material fica nessa etapa 7 aqui do elemento controle de matéria-prima. Também o controle de temperatura, né? Então o programa deve descrever, né, como descrever os padrões de referência, temperatura máxima, mínima, qual que é a tolerância, né, de erro, né, no caso de registro dessa temperatura, tomada de ações corretivas. Então tem um elemento de controle somente para a questão de controle de temperatura. Aí temos também, né, o programa APPCC, né, ou HACCP, que tá em conjunto, né, com as boas práticas de fabricação, né? Então, até estava lendo, né, que para implantação do APPCC tem que estar todos bem definidos os outros elementos anteriores, né? Por isso que ele consta no nome. Então, para ter o APPCC implantado, né, conseguir implantar, tem que estar bem definido os demais elementos, né, que estão antes dele, né? Então, controle de temperatura, controle de matéria-prima e os anteriores, parte de manutenção. Então, tem que estar bem definido para a gente conseguir implantar o APPCC dentro dos programas de autocontrole. O décimo, análises laboratoriais. Então, isso já envolve, né, aqui também nós, né, do CTA CETEC, do CTA Intertec, onde a empresa, né, onde descreve que a empresa deve realizar o controle do seu processo produtivo, né, por meio de análises microbiológicas, físico-químicas, biologia molecular, histológicas e demais. Isso está descrito no decreto 9.013, né? Então, hoje, né, a gente conhece que várias indústrias têm laboratórios acreditados dentro da própria empresa, né, já para facilitar esse monitoramento, né, ser mais ágil, né, na expedição do produto, mas também tem os laboratórios externos, tanto os laboratórios credenciados, né, também os laboratórios acreditados com os sistemas de controle de qualidade. Temos o 11º, né, que é o controle de formulação de produtos e de combate à fraude. Então, que é importante garantir, né, a segurança do produto, então tem que descrever todo o processo que garanta que não haja fraude ou não haja falsificação ou adulteração intencional, né, do produto, né, a fim de ter esse ganho próprio, no caso da empresa. Então, tem que garantir que não há nenhum tipo de desvio nessa etapa do processo. A questão do recolhimento e rastreabilidade também, né, caso ocorra alguma coisa, como que pode, qual que é o procedimento a ser adotado, né, caso haja necessidade de recolhimento do produto, como é possível fazer rastreabilidade no determinado produto, caso ocorra algum problema, né, quando o produto já está no mercado. Então tem que estar bem descrito essas informações. O elemento 12º, né, o respaldo para a certificação oficial. Então, no caso, esse ele deve fornecer, né, garantir o estabelecimento, né, a empresa deve fornecer garantias ao serviço de expensão que os produtos de origem animal ou o seu sistema de controle estão em conformidade com os requisitos estabelecidos nacional
ou nos acordos, né, bilaterais e multilaterais que o Brasil tem. Então, a empresa deve garantir isso. Entra a questão do bem-estar animal, né, voltado também para a indústria de produção de origem animal, né? Então a empresa deve garantir o bem-estar animal nos manejos de pré e pós-abate, né, do animal, descrevendo procedimentos que contêm informações sobre o transporte dos animais, o método de contenção, o método de sensibilização, a necessidade de ter um responsável capacitado pelo programa e descrever procedimentos até a parte de recepção até a sangria. Então deve ser descrito todas essas informações. E com o último, 15º, identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado de risco. Então, caso seja gerado, né, um material de risco, deve ser descrito qual que é a destinação desse tipo de material. Então, o programa de autocontrole se baseia nesses 15 elementos de controle, né? E dentro de cada um deles ser especificado cada um daqueles pontos que a gente volta a falar, que é a parte de conformidade, quais as ações devem ser tomadas, ações preventivas e corretivas, como é feito o monitoramento, como é feito os registros. Então, todas essas informações devem estar constando para cada um desses elementos de controle. Ô Paulo, eu acho que é importante, né, a gente dar uma ênfase ali no item 10, análises laboratoriais. Acho que é Outro o ponto, próximo item, né? Acho que próximo item. acho que o próximo tem os dois próximos que a gente vai Tá. já enfatizar, né? A parte de água, né? Que você abordou, e tem o próximo que é da análises laboratoriais. Tá, só para a gente fechar esse conceito e volta novamente, né, falar aí na abrangência e na contribuição do autocontrole, porque antigamente, né, esse monitoramento, né, através das análises laboratoriais, no seu princípio, ele partiu dos próprios lanagros, né? Então, quando se instituiu, né, a produção e a fiscalização, né, a primeira base foi os laboratórios oficiais. Então, se tinha o laboratório do governo, os lanagros, para fazer esse monitoramento, né? Com o passar do tempo e com a evolução, cresceu-se o número de demandas, né? E aí partiu para a segunda etapa, né? Que foi a primeira evolução, que seriam os laboratórios credenciados. Eram laboratórios particulares, né? Que entrava dentro de uma rede oficial de laboratórios, né? E com o autocontrole, que é o grande, eu acho que é o grande cerne aí, além dos credenciados, agora entram-se também os laboratórios que demonstram, né, um sistema de gestão de acordo com a 17025, podendo ele ser um laboratório da indústria, né? Porém, a gente sabe que hoje, para você manter uma estrutura, né, laboratorial dentro de uma área produtiva, né, na grande maioria das vezes, é muito oneroso. Né? Então, poxa, como que eu vou montar um programa de autocontrole se eu não consigo, né, criar essa base de laboratório ou montar essa estrutura que muitas vezes ela tem um custo agregado muito alto, né, para poder contribuir com o meu controle? O que o autocontrole trouxe? A possibilidade de você buscar laboratórios privados, tá? Além dos laboratórios oficiais, além dos laboratórios credenciados, mas laboratórios privados que demonstrem, né, esse sistema de qualidade de gestão que possam atender essa demanda. Então, você começa a criar frentes para você ter, né, produtividade, demanda e análise. Né? Então, o grande foco, eu acho que, das análises laboratoriais dentro da indústria é realmente você ter ali um tempo de resposta muito rápido. Você produziu, você precisa monitorar, você tem que ter esse resultado rápido. Então, tendo só um laboratório oficial, isso fica limitado. Tendo laboratórios credenciados, isso passou a ser limitado também. Agora, você tendo, além dos credenciados, os privados habilitados, né, vamos chamar desse modo, habilitados na 17025, e também os industriais. Então, isso cria-se o quê? Uma demanda, né, uma produtividade muito maior. E com isso, eu acho que é o grande detalhe, né? Você se tem aí uma abrangência, uma produção, um atendimento de mercado, né, muito maior. Tá bom? Foi tratado um gargalo, né, Renato? Isso, bem lembrado, Robinho.
Essa demanda ela se torna um gargalo, né? Porque como a gente falou, é, laboratório oficial era o ministério que fazia, né? Toda a questão de auditoria, toda a conformidade. Laboratório credenciado. No começo também, a gente que vem de laboratório credenciado, há 20 anos atrás, era esse mesmo conceito. Tá? Então, seguia-se a mesma base dos laboratórios oficiais. Quem fazia o monitoramento e a fiscalização? Era o Ministério. Aí, a partir de 2012, já começou-se a solidarizar, né, esse monitoramento com um outro órgão governamental, que é o Inmetro. Né? Então, essa já começou-se a abrir um pouco a mente, né, a entrar para o Inmetro, mas mesmo assim, opa, será que nós, enquanto Ministério da Agricultura, conseguimos fazer, né, com toda, né, a expertise, com toda a qualidade que sempre foi feito, né, mediante uma demanda crescente? Se a gente pegar nos últimos meses aí um histórico, né, de evolução, né, de aves, de bovinos, de suíno exportado, assim, é imenso. Né? Nós estamos numa crescente assim gigantesca, né, nessa área de exportação. Então, será que a gente conseguiria dar conta de tudo isso? Né? Ter fiscais, ter auditores, né? Para quê? Porque se nós já temos um órgão para fazer isso. Então, tem um Inmetro. Né? Então, eu acho que esse conceito realmente veio para sanar esse gargalo, viu, Robson? Então, senhores, eu vou aproveitar aqui, tem uma pergunta que nos trouxe a Daiane Carré aqui, e ela pergunta se a gente vai trazer mais informações de como elaborar o PAC de respaldo para a certificação oficial. Eu acho que esse é um grande detalhe, Robinho. A gente vai, nesse webinar, a gente vai comentar um pouco, mas conosco nós temos, né, a nossa parceira de toda a área de certificação, a Keren, que depois a gente pode pegar o contato, Robson, e passar, porque realmente tem toda uma forma de se repensar, né, os nossos controles, e a Intertech, assim, de uma forma geral, ela consegue realmente dar todo esse suporte. Tá? A gente só não vai voltar aqui, porque realmente a gente tem uma continuidade, mas isso é um assunto assim muito bem pontuado, muito oportuno, que nós vamos tratar em uma oportunidade aí futura com a Keren. Tá? Perfeito, Daiane. Então, ao final aqui, você vai ter aberto aí os canais da nossa central de atendimento ao cliente, e aí você entra em contato com a gente que a gente estende com você. Pode prosseguir aí, senhores. Então aqui a gente que já demos, né, uma abrangência já a esse tema, né? Então colocando o que está dentro hoje do CTA, né, Intertech. Então, entre os elementos de controle, não. Então, o segundo, água de abastecimento, que o Renato, né, nosso gerente, já elencou bastante aqui, a questão dos atendimentos, né? Então aqui a gente só abriu para dar uma melhor explicação de qual que seria o procedimento, né? Então a empresa deve estabelecer qual a origem da água de abastecimento, qual o sistema de tratamento de água, e é importante ela descrever como é feito o tratamento, se possui sistema de alarme sonoro e visual para dosador de cloro, caso seja realizada a dosagem, os pontos de coleta. Então, ela tem que descrever todos os processos, quais os limites. Então, aí ele coloca, até a gente coloca, né? Caso tenha produção de gelo ou vapor pela empresa, deve ser considerada a descrição do processo de controle de qualidade nesse procedimento também, né? Então, de subprodutos da água de abastecimento, você também deve gerar, no caso a indústria deve criar, né, um programa, né, com como é feito o monitoramento e o controle desses subprodutos, né? E finalizando, né, para a água, né, neste procedimento, além das ligações já citadas, a empresa deve utilizar, né, no caso, a portaria de consolidação número 5, né, hoje ela foi alterada, né, pela portaria número 888, né, onde complementa com os ensaios microbiológicos, ensaios que envolvem a parte de agrotóxicos, substâncias orgânicas, parâmetros inorgânicos. Então, a indústria hoje ela é responsável por esse controle, né? Até a gente que está no laboratório um pouco mais de tempo, a gente lembra que a parte de controle da água também era realizado pelo CIFES, né? Então, era aquelas portarias antigas, 518, 2914, que vinha como
uma água oficial e o CIF que praticamente monitorava, né? Então, depois de um tempo, esse foi um dos primeiros autocontroles que as indústrias, né, principalmente de alimentos, tiveram que fazer, né? Então, realizar as análises conforme o cronograma, né, para avaliação da potabilidade da água, né, e demonstrar os registros, os controles, a veracidade daqueles valores que estão sendo apresentados, né, para o órgão fiscalizador. Aí onde eles só fazem realmente hoje o monitoramento da parte microbiológica, cloro e pH, né, que são os ensaios que é feito um monitoramento já na indústria diariamente, né, depende do tamanho da indústria, ou é diariamente, ou é semanalmente, né, então esses ensaios ainda continuam, mas a parte que de interesse para avaliar a potabilidade, se não está tendo nenhum contaminante, isso já fica a cargo por responsabilidade da empresa apresentar, né? Então, contratar um laboratório ou ela fazer dentro da própria empresa todos os ensaios e demonstrar ao serviço de expensão que a água está de acordo, né, em relação aos resultados para esses parâmetros, né, constante nessa portaria. Além hoje terem que atender também normas externas, né, como a diretiva, né, para exportação para países europeus, né, da União Europeia. Hoje tem a GB também para exportação para a China. Então tem várias normas, né, que a gente verifica que devem ser atendidas, né, não somente voltadas a nível nacional, mas também internacionalmente. Paulo, eu acho que o grande detalhe, né, tá no ponto da água de abastecimento é que o mapa ele não deixa de fiscalizar, né? Eu acho que continua a fiscalização, né? Sim. Lógico, com agora o grau de responsabilidade maior para a indústria, né? E É, eu acho que pode falar, Paulinho. porque aquilo que, no caso, quando houve essa mudança, né, eles viram, né, que essa questão da fiscalização da água, né, por ser era voltada da Anvisa, né, então por isso que a portaria da Anvisa, então eles trabalham em conjunto, né, mas em função, a função da fiscalização para o abastecimento é de outro órgão do estatal, né, que seria o Ministério da Saúde, né, no caso a Anvisa. Então por isso, mas tem realmente esse monitoramento, né, então ela tem que avaliar se está de acordo e se não está de acordo, a empresa tem que tomar as ações necessárias, né, de correção preventiva para atender esses programas de autocontrole, né? No caso, estou falando especificamente do elemento a água de abastecimento. E aí, como você falou, eu acho que o grande, né, o bacana de tudo isso é essa sinergia que há tempos atrás a gente não conseguia, né, vislumbrar aí dentro dos órgãos, né, dos órgãos públicos de forma geral. Então, na explanação do Paulo, ele colocou o Ministério da Agricultura, a Anvisa, o Ministério da Saúde. Então, hoje, né, eu acho que com o autocontrole também isso possibilitou essa sinergia, né? Quem introduz a legislação, quem fiscaliza, quem consolida os padrões, né? Então, esse trabalho conjunto, eu acho que ele tende a somar muito, né? E dentro do autocontrole, ele é muito exigido, né? Então, você tem órgãos aí governamentais trabalhando em conjunto para quê? Para um bem comum, né? Que é realmente proporcionar para a indústria condições para que ela cresça cada vez mais, né? Para que ela abra novas frentes, né? E traga novas oportunidades aí para nacionalmente e internacionalmente. Então, eu acho que essa sinergia que está acontecendo aí, né, dos órgãos, né, públicos, eu acho que é muito bacana, né? A gente não pode negar que realmente não foi fácil, né? Então, no começo, a gente observa que tinha muitas particularidades, né? Falando um pouquinho dentro das análises laboratoriais, logo quando teve, né, o primeiro, né, contato entre mapa e Inmetro, a gente via que eram dois órgãos super competentes, né, cada um dentro da sua área de atividade, mas assim, a sinergia ela foi construída aos poucos, tá? Porque cada um tinha a sua particularidade. O Ministério da Agricultura, né, é muito mais um conceito de fiscalização, mas nem por isso deixava o conceito de monitoramento, né, deixava a desejar no conceito de monitoramento, muito pelo contrário, né, tinha uma política muito rígida, né, para quem dos laboratórios credenciados
mais antigo, a gente sentia, né, essa rigidez no monitoramento. E o Inmetro, né, com todo o aparato técnico, com todo um olhar mais, né, técnico da situação. Então, isso foi se complementando, né? Com o passar do tempo, a gente já está falando aí de 7, 8 anos atrás, que isso já vem acontecendo, a gente percebe, né, que vai se entrosando mais essa sinergia e que quem tende a ganhar realmente é o setor produtivo, né? É quem realmente precisa produzir, quem precisa, né, gerar, né, produtos, né? Então, isso vai ficando cada vez melhor, tá? E aqui eu acho que a gente, né, chega num ponto, né, Paulo, onde a gente, né, teve toda essa explanação, né? É importante trazer, colocar um pouquinho também para o nosso conceito, né, como que a gente enxerga o autocontrole, né, como que a gente vê esse programa de autocontrole na visão laboratorial. Então, como a gente colocou, né, em oportunidades anteriores dessa apresentação, nós identificamos que veio a somar, tá? Então, cria-se novos grupos, né, para auxiliar a indústria nesse monitoramento. Então, a gente não fica só no laboratório oficial, a gente não fica só no laboratório credenciado, a gente não fica só no laboratório privado, nós temos oportunidade também de ter um laboratório dentro da indústria, tá? Desde que ele comprove que ele tenha realmente um sistema de gestão, né, bem consolidado, de acordo com a 17025, ou seja, num padrão internacional, ele pode operar. Tá? Então, na visão laboratorial, né, a contribuição eu acho que é muito maior, tá? Abrindo, tirando, né, quebrando alguns paradigmas que nós tínhamos há tempos passados, isso vende a contribuir. Tá? Então, você ganha oportunidade, a indústria ela tem oportunidade de buscar, né, novos parceiros, porque o intuito realmente é avaliar e monitorar um produto, né, de qualidade. Então, se o produto tem qualidade, se o laboratório ele tem realmente ali os métodos bem consolidados, seguindo, né, os protocolos do Ministério da Agricultura, tá? Então o laboratório ele não é credenciado, mas ele é acreditado junto ao Inmetro. Então, ele tem o quesito técnico, ele tem o respaldo, ele é um laboratório idôneo, um laboratório que realmente desenvolve procedimentos seguindo um padrão internacional. E ele tem a outra base também, que é o próprio manual de métodos, né, do Ministério da Agricultura. Então, quando se tem essas duas bases muito bem difundidas, eu acho que você aumenta, né, o leque de laboratórios e, com isso, você proporciona para a indústria também um tempo de resposta muito menor. A indústria produziu, ela precisa monitorar a sua conformidade e já liberar o seu produto, né? E criando essas novas ferramentas, né, essas novas oportunidades dentro do programa de autocontrole, isso tende a ser muito benéfico, né? Lógico, com tudo muito bem controlado, né? Como a gente falou, o mapa ele não deixa de fiscalizar, tá? Tanto é que as indústrias elas passam a ser monitoradas, né, ser fiscalizadas por, né, um sistema que ele vai sendo abastecido com todos os resultados de controle de qualidade, né? O hub. Então ele vai sendo ali abastecido, o mapa vai tendo esse consentimento, então a indústria vai fazendo, vai garantindo o teu processo e o mapa vai continuar realmente ali como fiscalizador, porque ele realmente é o garantidor, né, perante o mercado nacional e perante o mercado internacional. Muito bem. Então, pessoal, a gente abriu agora para o momento das perguntas e respostas. Então, como explicado no início, vocês podem escrever ou vocês podem clicar na mãozinha que eu abro o microfone de vocês aqui e então a gente interage, a gente fala junto. Vocês têm alguma dúvida? Porque é um tema muito sensível mesmo, né, senhores? Sim, Robson, com certeza. E ele é muito abrangente, né? Aqui a gente citou algumas áreas, né? Então, o programa de autocontrole, ele vem assim, ele mexe praticamente em todas as áreas da indústria, né? Eu dei ali um breve adendo falando do serviço de inspeção, mas assim como o serviço de inspeção, tem outras áreas também que eram sistematicamente de responsabilidade do Ministério, que ele está solidarizando com a indústria, né? Que a indústria também está entrando, está tendo essa autonomia, né? Para esses monitoramentos.
E outro ponto também, né, Paulo, que eu acho que é importante, né, a gente colocar aqui, que vem agora se despontando muito, né, dentro do programa do autocontrole, é a parte de sustentabilidade. Então, eu acho que hoje, como eu falei, você tem, num ciclo produtivo, você tem sempre o balanço de massas, né? Então, você tem ali o seu controle de matéria-prima. A indústria ela vai buscar controlar essa matéria-prima. Só que a partir do momento que ela entra para o processo, né, de produção e depois você gera o produto, automaticamente você tem um resíduo ali, né? Seja ele sólido, seja ele líquido, seja ele gasoso. Então, você gera esse resíduo, né? A responsabilidade é muito grande, por quê? Porque a hora que esse material ele volta para o meio ambiente, ele tem que voltar em condições de ser absorvido por esse meio ambiente e não causar impactos, né? Então, eu acho que isso também agora, com o autocontrole, ele entra, né, dentro das ferramentas e nós temos até algumas certificações, né? A Intertech, ela trabalha com algumas certificações específicas, tá, da área ambiental voltada para a parte de sustentabilidade, que ela pode servir, né, muito bem como uma ferramenta dentro do programa de autocontrole. Acho que entraria, né, na parte de resíduos ali, né, e até acho que no último elemento ali, né, que é identificar a destinação, né, de material especificado de risco, né, então acho que entra na conscientização acho que desses itens, né, para a parte de sustentabilidade, né, de controle e de minimização de poluentes, né, e contaminantes. Nós temos uma pergunta aqui, senhores, da Rosana Oliveira, que ela fala que ela trabalha numa indústria de farináceos, e ela diz aqui para a gente que o webinar serviu para ela ter uma visão geral e para poder buscar as legislações para conhecer mais. Ela está agradecendo aqui a gente, então. Muito obrigado também, Rosana, pela participação. Obrigado, Rosana. A gente fica à disposição. Nós estamos também dentro do laboratório, né? A gente não tem tanto conhecimento dentro da indústria. A gente tentou aqui apresentar, né, uma visão geral, né? Mas aí realmente a gente teria que, como em outras oportunidades, né, com o auxílio da equipe Intertech de certificação, a gente está desenvolvendo os demais temas, né? Principalmente a parte dos planos de risco, né? O APPCC, o BP, boas práticas de fabricação também, os controles de risco. Então, acredito que é uma oportunidade, né? A gente pode estar auxiliando com materiais para estar auxiliando nessa visão. E ficamos contentes que a gente conseguiu estar apresentando e estar dando essa visão para vocês. Isso mesmo, né? Boa tarde, meninos, e até parabenizando vocês aí pela apresentação, né? Mas até pegando um gancho, né, em cima disso que você falou, além das certificações, quando a gente fala de autocontrole, lá atrás vocês mencionaram a questão de avaliação de fornecedores, como que eu faço meu processo de homologação, e a Intertech hoje, ela consegue trabalhar com o cliente em todas essas vertentes, né? Então, ela trabalha na parte de certificação, onde você tem aí todas essas normas que trazem o HACCP como elemento do processo de auditoria, né? Mas também traz os processos de inspeção final, aleatório, de carregamento, traz a parte também de homologação de fornecedor, para ver como que eu estou fazendo essa etapa junto com os meus fornecedores. Então, acho que é uma sinergia, como o Renato mencionou, não é, que acontece não só do laboratório, mas de todas as vertentes que a gente tem hoje, quando a gente fala de medida de autocontrole para garantir que o produto está sendo produzido com qualidade, que ele está seguindo todas as diretrizes, não só de legislação, mas também de certificação. E é muito interessante quando a gente entra nesses assuntos, porque a gente consegue ter uma abertura gigantesca de temas para se trabalhar, né? E hoje a Intertech, com essa visão que tem de entregar um processo de ponta a ponta, a gente consegue sim explorar e trazer para vocês essas medidas. Então, eu achei excelentíssima a apresentação, parabenizo de novo os meninos por isso, e deixo também aí sempre em aberto os nossos contatos para todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à certificação, inspeção, a gente sempre está em parceria junto com o time do Renato para a gente poder explorar mais esses assuntos. Então, só um adendo aqui para vocês, meninas, porque merecia realmente fazer essa pontuação em relação à apresentação de vocês.
E isso é Obrigado. ótimo, né? Porque demonstra para o nosso certeza. público o sistema One Stop Shop da Intertech, né? É uma prateleira de serviços em que a gente Exato. quer que os clientes concentrem o maior número de serviços possíveis aqui. Então, em uma única empresa, você consegue resolver várias questões aí para você. A gente tem esse sistema de certificação de processos também, né? Que é muito voltado para todas as indústrias, né? Que ajuda muito no desenvolvimento delas. Enfim, é uma prateleira de serviços no nosso padrão One Stop Shop mesmo. Ô Robson, e é interessante, né, que é importante, né, às vezes pelo número muito alto de participantes, né, talvez alguém não tenha conseguido participar, e as perguntas, né, são as perguntas que nos movem a novos temas, né, esse foi um tema, ele é bem completo, né, e bem complexo também, então, né, aos participantes que não deixe de deixar, né, de registrar a sua pergunta, porque como a gente falou, aqui a gente dá uma visão, né, superficial, né? Nós trazemos as bases, nós trazemos os conceitos, mas com certeza, né, em cima das dúvidas, em cima daquilo que é pertinente ao tema, né, pode-se criar outros webinars, né, podcasts e outros momentos que também vêm aí, né, sanar dúvidas. E como a Keren colocou, eu acho que dentro da companhia, dentro da família, Intertech há uma sinergia muito grande, né? A gente se completa em todas as nossas áreas de serviço, né? E isso é bacana, trazer um conceito que ele está assim em ênfase, né? Então hoje dentro da indústria, né, se falar em autocontrole realmente é você tocar num ponto essencial, né? Para um nível de produção que o Brasil merece, né? Então tanto em qualidade quanto também em quantidade. Então, é sempre importante registrar aí o seu comentário, registrar a sua pergunta, né? Porque aí a gente vai se moldando e abastecendo, né? Também aí tentando suprir todas as necessidades. Né, Bem Paulo? Eu acho citado. que Isso, é igual a Rosana, ela é da parte de vegetal, né, de farináceos, igual a gente focou bastante na parte de animal, né, que hoje a gente também tem a unidade que é voltada para a parte vegetal, se precisar a gente tenta contatar você com o nosso gerente da unidade de vegetais também, para estar passando mais informações, a questão de legislação, né, que você falou, que a gente, porque é igual a 368 a 46 é para a indústria de origem animal, né? Depois a gente pode estar até buscando quais são as referências para a parte vegetal, você mandando, a gente tendo contato dela, né, Robson? A gente consegue estar compartilhando e discutir junto com a equipe da parte vegetal também, no que a gente puder te auxiliar. Sim, sem dúvida. Então, eu, da parte do marketing, agradeço a participação de vocês. Uma informação importante: esse webinar foi gravado e a gente vai mandar o link para vocês dessa gravação já no início da próxima semana. E depois de um tempo, ele vai para o nosso canal do YouTube. Então, a Intertech, além de estar no YouTube, está nas principais redes sociais: no Twitter, no Facebook e no LinkedIn também. Você pode procurar ali as atualizações. Além da gente ter um canal também de podcast que você encontra aí nos tocadores de podcast mais conhecidos, no Spotify, no da Apple, você encontra lá informações. Então, muito obrigado a vocês, apresentadores, e aos participantes também. Agora fica com vocês aí para o encerramento. perfeito, né? Então eu acho que muito agradecemos, né, a todos os participantes. Eu acho que é um breve momento, né, onde a gente agrega um pouco mais de conhecimento. E são conhecimentos aí, como a gente fala, necessários, né, para o nosso ramo de atividade. Né? Parabenizar o Paulo pela condução. Né? O Paulo é o nosso expertise dentro da área, né, de laboratórios, dessa área de controle de qualidade. Então ele tem uma vasta experiência. Foi muito boa realmente a apresentação e todo o conteúdo trabalhado, né? E esperamos aí para o próximo, né, Robson? A gente já está com ele aí engatilhado, vamos trabalhar bastante aí na área de sustentabilidade, que como a gente falou, é um passo muito importante dentro do programa de autocontrole. E que às vezes gera dúvida, né? Porque de certa forma se monitorava, mas por incidência dos próprios organismos ambientais, do que realmente, né, pelo quesito do autocontrole.
Agora não, agora ele passa a ser parte do autocontrole, então é importante, né, a gente estar bem antenado aí, bem, né, com uma sinergia legal, porque isso vai fazer parte dos nossos programas que a Keren, né, a nossa especialista de certificação, também pode contribuir bastante conosco aí nessa próxima oportunidade. Uma boa tarde a todos, né, e passo a palavra ao Paulo também. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade aí do CTA Intertech, né, de a gente estar podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né, então a gente vai aprendendo também com todo mundo. Falar que a gente fica à disposição aí dos nossos colegas aí que participaram para estar dando um retorno, caso queiram, né, de mais informações sobre o programa ou sobre os nossos serviços, e agradecer a todos aí. Uma boa tarde, um ótimo final de semana para todo mundo aí. Boa tarde. Tchau, tchau.